Meu nome é Flávio Correa, trabalho na Cisco como um Technical Solutions Architect. Para quem não me conhece, tive o privilégio, eu digo, de começar a trabalhar minha carreira profissional. A primeira tecnologia que me deram lá para estudar foi o Wi-Fi, em 1999. Eu também trabalhei com aqueles PCMC, solução Orinoco, e daí que o nosso amigo Pina, a gente se conhece aí desde dessa data. Tive a minha startup, não tinha esse nome na época, em 2003, de Wi-Fi, baseado em hotspots, basicamente. Tenho experiência com outras tecnologias também de wireless ou de RF. Eu tenho, na Cisco, eu sou certificado CCIE. Enfim, tenho apresentado pela Cisco nossos eventos globais também. Hoje o tema vai ser um pouquinho, obviamente, relacionado ao Wi-Fi, mas um pouquinho, talvez um pouco fora do nosso dia a dia. Vou falar de programabilidade, network automation, telemetria. Então, eu estou na Cisco desde 2008 e desde 2016 eu comecei a dar uma olhada nesse tema e tenho investido tempo nisso, por isso que eu vim trazer para vocês essa informação, tá bom? Então, vamos lá. A nossa agenda vai basicamente ser baseada nesses tópicos. Então, por que automação? Por que ela é importante no nosso contexto aqui de Wi-Fi, automação e telemetria? Dar alguns conceitos, falar de alguns protocolos para vocês. E aí o final é dar alguns exemplos e quem se interessar, meu grande objetivo é que vocês saiam interessados e motivados. Quem se interessou e achou bacana, como é que você faz para, enfim, estudar e ver um pouco mais disso, tá? Então, por que eu acredito, né, que vale a pena a gente investir nesse tema que eu estou chamando aqui de automação de rede e telemetria de rede, tá? Primeiro, porque eu acho que o Wi-Fi, por Wi-Fi, outros speakers acabaram de falar isso, o Pina falou isso, o Wi-Fi cada vez mais tecnologia primária de acesso, e ele não funciona sozinho, né? Então, na hora que você fala em network automation, estou falando não só de automatizar a parte de Wi-Fi, mas tudo que está por trás, né? E tudo que está por trás pode ser bastante complexo. Hoje em dia a gente está falando em Wi-Fi 6, hoje a gente está falando em gigabit por segundo. Então, cada vez menos aquela topologia tradicional que a gente tinha de tunelamento de tráfego até controller, cada vez menos faz sentido. Você vai tunelar por AP 1 gigabit por segundo, potencialmente, ou até mais. Então, difícil você ter uma arquitetura centralizada eficiente. Então, a gente começa a falar cada vez mais em um Wi-Fi realmente com data plane distribuído, control plane centralizado. Então, na hora que você vai ver, você começa a listar as coisas que você tem que fazer. Você tem que tocar nos switches de acesso, você tem que tocar nos switches de distribuição, fora tudo que você tem que fazer no radius, no AD, etc. Então, quando eu falo de network automation, dá para a gente também olhar um pouco de uma forma mais ampla, que o Wi-Fi não é só, apesar de já dar bastante trabalho de configurar o que a gente tem que configurar de Wi-Fi, a gente acaba tendo que configurar outras coisas. Isso do ponto de vista de telemetria, que a gente vai conversar aqui também, as coisas também não são simples, né, para a gente fazer troubleshooting, visibilidade, entender o que está acontecendo. Por que não é simples? Porque o Gustavo falou para a gente dos problemas que ele teve de home. Pode ser driver, pode ser um suporte de um dispositivo, pode estar na rede de acesso, pode estar na WAN, porque no fim do dia o usuário está reclamando que a aplicação dele não está funcionando bem. Então, assim, está na nossa mão fazer um troubleshooting fim a fim. Isso pode ser bastante complicado se não tiver as ferramentas adequadas, né? Eu acho que é nosso grande dia a dia aqui. A hora que alguém liga e fala, o Wi-Fi está funcionando mal ou está devagar, se não está funcionando, até que é uma boa coisa. É mais fácil você ver não está funcionando, então alguma coisa está muito errada. Mas quando ele funciona, mas não está contente do usuário final, esse é o grande trick, tá? Então, algumas informações gerais aqui, que a gente fala que 95% das redes ainda são configuradas manualmente. Com isso, a gente tem alguns impactos, por exemplo, em violação de políticas, né, de segurança. E a gente acaba, como indústria, como empresa, gastando muito em operação, tá? Em OPEX. Então, o que a gente tem falado para o mercado e que vale para todo mundo, tá? De novo, a ideia que eu estou trazendo aqui vale para qualquer
que a gente está, sim, saindo do mundo hardware, do mundo de software, está evoluindo no mundo de configuração manual para automatizada. Eu vou falar mais específico na parte de Wi-Fi. Segurança cada vez mais necessária. E quando a gente fala de gerenciamento de rede, não é mais o verde e vermelho, a gente precisa saber muito mais, então as empresas começam a falar de soluções de analytics, né? Esse é o grande buzzword do dia, é o analytics. E aí, enfim, eu vou falar um monte de coisa para vocês, de network automation, como é que vocês podem fazer para tornar a vida de vocês mais simples. E aí eu trouxe esse dado aqui do Andrew Lerner, do Gartner, dizendo que também, se você se interessar, achar bacana e começar a estudar isso, você pode ter um upgrade do seu salário. Tá? Ainda não tive do meu, apesar dos últimos 3 anos nisso, mas eu tenho fé que o Gartner sabe o que está falando. Mas beleza, legal, Flávio, bonita a história e tal, mas eu sou um cara de Wi-Fi, não comprei muita ideia. By the way, já faz pelo menos uns 14, 15 anos aí que existe o Wireless LAN Controller, que já automatiza boa parte das coisas que eu faço com Wi-Fi hoje. Então, se eu me lembro bem, por volta de 2005, foi que começaram a ter as primeiras soluções de Wireless LAN Controller no mercado. Então, tá bom, mas fala mais, porque hoje eu já automatizo muitas coisas via Wireless LAN Controller. Então, o que a gente está falando aqui, para a gente parar e refletir um pouco, a gente está chamando de Ages of Networking. O Wi-Fi surgiu lá entre o Stone Age e o Bronze Age, ou seja, 20 anos atrás, 1999. Naquele momento, as preocupações em design e operação de rede eram uns. Hoje em dia, a gente está chamando de Cloud Age, onde as aplicações estão em cloud, a gente está falando em automação, a gente está falando em protocolos e APIs, que eu vou comentar com vocês. E a gente começa a falar em coisas como Net DevOps e outros termos que vocês devem estar ouvindo. Tá? Então, basicamente, a nossa proposta aqui, eu acho que a gente se encaixa bem nisso, principalmente quem é de Wi-Fi, de RF, a gente é meio que o artesão ainda, é o cara que tem o conhecimento, muitos chamam de magia negra, black magic, então, que a gente sabe como ir lá e ajustar os parâmetros e as coisas funcionam, tá? Mas isso tem uma implicação, que tudo é muito manual, tudo ainda é muito, depende muito das pessoas para qualquer tipo de operação. E a ideia, sem falar todos os jargões de mercado, é que a gente precisa evoluir como indústria no geral e tornar isso mais automatizado, que eu chamei aí de TI industrial, tá? Então, por onde que a gente está passando? A gente está passando para um mundo baseado em CLI ou para o nosso mundo de Wi-Fi, muita GUI também, a gente mexe muito em interfaces gráficas, para um mundo mais baseado em software, baseado em APIs. Então, eu parei para pensar aí, fiz uma pequena reflexão. Como a gente já estava falando, eu acho que, sob a perspectiva de automação, o controller ajudou muito a nossa vida. Acho que a gente foi pioneiro na indústria de networking em automação, né, em plug and play. As pessoas falam em plug and play, a gente faz isso há 15 anos. Mas, como eu estava comentando no começo da apresentação, quando você vai montar uma rede Wi-Fi, você tem muito mais do que access points e controllers, você tem que cuidar. Hoje se fala muito no mercado, tudo é software defined de alguma coisa, né? Software defined de LAN, software defined de WAN, software defined de data center, o que for. E realmente essas automações ajudam muito. Então, tem N soluções no mercado, desde completamente open source a baseado em vendors específicos, né? Mas eu acho que ainda tem um espaço para, pensando na nossa indústria como Wi-Fi, ainda tem um espaço para a gente fazer isso melhor, para a gente fazer automação melhor. E uma das coisas que eu vou mostrar para vocês, se vocês já ouviram, tem se falado disso na comunidade de Wi-Fi, é a questão do Open Config. Tá? Que é você ter um padrão de configuração, de automação de rede. Basicamente, ele é baseado e criado por uma comunidade, ou seja, é totalmente aberto e vendor agnóstico. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho disso. Sobre a perspectiva de telemetria, o que eu chamei de telemetria aí, de novo, há 15 anos atrás, acho que a gente já tinha bons sistemas de gerência de rede Wi-Fi. Acho que a grande diferença no sistema de gerência Wi-Fi para uma rede cabeada é que a gente trouxe a parte de localização, né? Nada como ter uma rede Wi-Fi onde você sabe onde estão os access points, onde estão os clientes, e com isso você consegue fazer um troubleshooting muito melhor, né, do que não ter esse contexto de localização.
O problema é que, de novo, cada vez mais as empresas precisam mais de Wi-Fi e as coisas estão ficando mais complexas, mais críticas para a gente fazer troubleshooting e fazer operação. Tá? Então, eu acho que, de novo, o que a gente faz hoje em dia é bom, mas ainda é baseado em alguns protocolos pouco eficientes. O Gustavo falou hoje de roaming. Esse é um dos cenários que eu acho que a gente endereça mal com as tecnologias, com os sistemas de gerência que a gente tem hoje. Por quê? Porque para fazer troubleshooting de roaming, você precisa ter dado tempo real. Você precisou que o Gustavo fosse lá com laptop com 2 NICs de Wi-Fi sintonizados em 2 canais diferentes para fazer isso. Né? Então, se a gente pensar em telemetria, que é a minha definição para isso, é ter dado tempo real, acho que a gente tem bastante ainda a caminhar. E eu vou falar de alguns protocolos, algumas soluções que passam a ajudar muito a gente com Wi-Fi, porque você passa a ter visibilidade, tempo real, inclusive com capacidades de fazer alguma coisa open source, por sua conta, ou comunidade, community-like, tá? Então, alguns conceitos de programabilidade, acho que a ideia é que você tenha aí uma infraestrutura de networking preparada ou que fale os protocolos eficientes para você interagir com uma camada de software que eu estou chamando de controlador. Nesse caso, não é o Wireless LAN Controller, é um controlador realmente de rede, é um controlador SDN, eu diria, né? E aí você vai ter os seus sistemas passando a atuar muito mais através do controlador do que caixa a caixa, item a item. Essas interações podem ser desde você fazer configuração ou você obter informações. Então, é isso que eu estou chamando de automação de telemetria. Tá? E se a gente for olhar o que existe hoje no mercado, se esse diagrama ilustra bem, a gente tem os protocolos para interação, né? Então, NetConf, RESTConf, GNMI, né? E gRPC, são os protocolos com essas diferentes capacidades, eu vou falar um pouquinho deles. E aí a gente passa a falar de modelos, né, de dados que podem ser, de novo, abertos ou vendor específicos. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho disso, mas você vai ter desde o modelo do IETF, você vai ter o modelo drivado por comunidade, que é o OpenConfig, ou vai ter o modelo de cada um dos vendors, tá bom? Mas a ideia é que você tem aí já, primeiro, um stack onde você tem protocolos conhecidos, documentados, acho que todos já foram ratificados como padrão, tem suas RFCs específicas, e você vai ter lá os seus Yang Models, tanto para automatizar quanto para pegar informação. Tá? Então, onde que eu vou querer chegar durante a nossa apresentação aqui? É que se você está usando um Open Model, se você está usando um protocolo de mercado, você pode construir a sua ferramenta que, em teoria, vai funcionar com qualquer vendor, com qualquer infraestrutura, seja para pegar informação, seja para configurar. Tá? Então, se a gente for entrar um pouquinho nos detalhes de cada protocolo, acho que a partir de automação de rede, quem já fez alguma coisa, provavelmente fez com o NetConf, que é o mais antigo, é baseado em SSH, é basicamente como se ele abrisse realmente uma conexão SSH, por isso que ele tem até a gente fala que é Connection Oriented, ele abre uma conexão com o dispositivo em SSH e ali ele começa a transacionar e a gente vai ver o que ele manda ali dentro, modelos Yang na maior parte dos casos, tá? RESTconf é talvez muito mais próximo do nosso dia a dia, porque é web-based, né? Eu estou fazendo lá requisições HTTP, HTTPS. Então, a hora que você vai ver lá o que a aplicação está fazendo, é uma URL. Então, a gente está muito mais familiarizado com isso. Então, é uma forma fácil de começar, é talvez olhar RESTconf. Mas, como é algo mais novo, inclusive para produtos para a parte de rede, né? RESTconf, REST é mais antigo, mas RESTconf é um pouquinho mais novo. Nem todos os dispositivos vão suportar, tá? E aí você tem o open source, que é basicamente o gRPC ou GNMI muito drivado pelo Google, por exemplo, que também é muito similar ao RESTconf, baseado em HTTPS, tá? Então, esses são os seus protocolos. É com isso que você vai ter lá um client, ou você vai ter sua aplicação interagindo via esses protocolos, tá? De novo, para a gente está mais acostumado com web, toda vez que você baixa lá uma página, você fez um get, toda vez que você manda um formulário, você fez um post. Né? Então, o RESTconf também é baseado nisso, get, post, put, batch, delete,
que corresponde a essas funções do netconf. Get config, edit, config. Esse paralelo para você começar a entender, para quem nunca viu netconf, como é que você faz essa operação. Legal. Aí o que eu mando dentro do netconf, o que eu recebo no netconf, no restconf ou no VNMI? Eu recebo informações que estão, a gente chama de encoding, né? A formatação desse dado, basicamente está em XML ou estará em JSON. JSON muito mais fácil de você ler, né? É uma estrutura, a gente até chama de dicionário, a gente tem uma chave e um valor. O XML lembra muito o HTML, né? Você tem um tag de abertura, um tag de fechamento, mas ele é um pouquinho mais complicado de se ver. E programaticamente, né, na hora que você quer escrever um pedaço de código para pegar as informações, o XML dá mais trabalho do que o JSON. O JSON você consegue facilmente extrair, por exemplo, nesse caso, que o nome da interface é Ethernet 0. Tá? Então, só para vocês entenderem, o Yang é um modelo mesmo. Alguém escreveu lá um modelo dizendo, olha, o nome do que eu quero buscar é VRF, e dentro da VRF eu vou ter name. E no caso do lado de cá, eu tenho o mesmo equivalente para como eu escreveria em XML, né, com os tags abrindo e fechando cada valor, ou como eu configuraria isso via CLI. Tá? Então, a ideia é que alguém escreveu esse modelo para a gente conseguir fazer a mesma coisa que a gente faz via CLI ou via GUI de uma forma programática. Oi. Então, os Yang seriam mais utilizados? Os modelos hoje são, tanto você pega lá, modelo criado pelo IETF, criado pela comunidade OpenConfig, ou pelos vendors, eles estão indo no modelo Yang. Tá? Se a gente quisesse fazer um paralelo, o Yang seria meio que a MIB. Tá? Vocês lembram lá quando a gente abria a MIB, tinha lá qual era o Object ID que trazia o valor X. Né? Então, o Yang é meio que esse modelo de dado, e a gente usava o SNMP para pegar a informação. Aqui a gente vai usar netconf, restconf ou GNMI. Tá? Então, o Yang é uma formatação e as empresas, a indústria estão construindo seus objetos, seus conteúdos nessa formatação Yang. Tá? Bom, então quem define os modelos Yang é um pouco do que a gente estava falando, vai ter desde os vendors specific até os padrões, IETF, OpenConfig. De verdade, isso aqui é algo que a maioria dos vendors tem trabalhado e tem colocado à disposição, até porque muitos, por exemplo, o OpenConfig, quem está drivando são as grandes empresas. Então, o Google está atrás disso, o Facebook está atrás disso, então quem quer ver, e as operadoras também, tá? As grandes operadoras também querem um modelo padronizado. Então, quem está a fim de vender para essas empresas, e todos nós estamos, tem que adotar esses modelos, tá? Isso que está drivando a adoção. Eu trouxe um exemplo aqui, na verdade, de uma solução, né? Solução, nesse caso, que eu costumo trabalhar, onde você tem aqui os modelos de wireless especificamente, tá? E dentro de cada um desses modelos, por exemplo, wireless AP config, você vai ter lá um monte de informações que você pode ou configurar ou pegar a operação, tá? Então, se vocês forem ver os modelos, você tem os modelos CFG, que é de configuração, você tem os modelos Opera, que é de operação. Opera seria a mesma coisa que você faz lá, show alguma coisa, está refletido nesses modelos de operação. Então, config realmente é o que você configuraria. Ó. Você entraria na interface gráfica ou CLI para fazer alguma configuração, estaria dentro desses modelos de operação. Tá? Então, tem desde access point, clients, a parte de roaming, né, mobility, mesh, todo o controle de RF, RRM. Então, a ideia é que tudo que você faz hoje na mão está disponível, de alguma forma, através de uma interface programática. Pode ser específica de um vendor ou pode ser genérica. Tá? A ideia é que o OpenConfig, por exemplo, vá cada vez mais adicionando esses modelos. Vocês tenham, a comunidade, a indústria, tenham todas as informações necessárias. Tá? Um exemplo até mais específico para que vocês entendam. Então, a gente tinha um caso, que é uma miradora, ele tem lá o access point com o receptor GPS e ele queria fazer um sistema dele de monitoramento.
Então, basicamente, o que ele pediu é, eu consigo extrair a coordenada GPS, lat-long dos meus APs via uma interface programática? Sim, é possível. Pode fazer isso via netconf, usando o modelo Yang, nesse caso, o Mesh GPS Info, e vai te dar lá, entre outras coisas, latitude e longitude. Tá? Então, na hora que você pega todos os modelos, com todos os itens de cada modelo, basicamente, no caso de defesa específica, tudo que você faz hoje no GUI vai e essas interfaces. Legal, e a gente chega ao OpenConfig, que é essa iniciativa community, né, community-based. Hoje o grande, quem está drivando isso, principalmente o pessoal do Google, inclusive foi mencionado por alguém, o Michael Bano, que é aquela página lá dos clients, é muito boa a página dele, hoje ele está no Google, e ele tem levado para frente essa bandeira do OpenConfig. Tá? Então, openconfig.net, lá você vai ter os modelos, e eu acho que aí que é um ponto bacana para a gente pensar como comunidade do que a gente consegue construir. Tá? E aí, se a gente pegar, inclusive, a apresentação do Michael Bano na WWDC 2019, quando ele fala quais são os problemas que eles estão tentando resolver, isso como Google, já como Enterprise Google, né, a empresa Google, é justamente isso. Ou seja, primeiro, eles precisam de telemetria, não adianta ele, e ele fala na apresentação dele isso, para ele não adianta ter um pull em SNMP a cada 15 minutos. Isso não vai ajudar ele a fazer troubleshooting de home. Não adianta, né? Depois de 15 minutos, você faz lá o average daquela interface ou daquela informação que você está buscando, normalmente não ajuda muito. Então, eu preciso de uma forma de buscar as informações rápidas. E eles testaram várias formas de automatizar a parte de configuração, colocar uma camada intermediária, né, que estão chamando de translation layers aqui. Mas no fim do dia ficou claro que isso é trabalhoso, dá muito problema. Então, a ideia é ter essa interface direto com a infraestrutura de rede. Tá? Então, a minha mensagem final aqui para a parte de automação, para a gente como comunidade, você profissional de Wi-Fi de uma indústria, de uma empresa, ou de um vendor, imagina que você trabalhou lá, você foi num evento, vou até apontar para um amigo nosso, a gente fez um evento grande 2, 3 semanas atrás, trabalhou lá na config por uma semana ou por 2 semanas, fez todos os tweaks, né, necessários, os ajustes. Aí no próximo evento, você descobre que é um outro vendor que você pegou, é uma outra versão do sistema operacional, você vai ter que fazer o mesmo tipo de setup, você vai ter que fazer tudo de novo. Seria legal se você tivesse uma forma de construir essa config, guardar com você e falar, essa é a minha config mágica aqui de alta densidade, guardar isso e poder apertar um botão lá através de uma interface programável e configurar, seja lá o vendor que for. É mais ou menos aí que a gente está tentando chegar com o Network Automation. Não estou dizendo que a gente está lá, a gente está longe ainda, mas é mais ou menos por aí onde a gente quer chegar. Tá? Falando um pouquinho de telemetria, então a gente até chegou a comentar um pouco de SNMP. Então, o que a gente tem hoje é basicamente SNMP-based, talvez alguns SNMP traps, mas é um negócio bastante ainda intensivo em termos de recurso computacional se você tentar pegar uma informação em tempo real. Tá? Então, por onde que a gente passou, né? A gente passou por traps, que é um pouco mais real-time, syslog, mas a gente está trabalhando agora no que a gente está chamando de telemetria baseada em modelos, nesse caso, modelos Yang que a gente falou, usando os mesmos protocolos. De novo, quando eu falo aqui que ele é o melhor, é porque eu falo que eu começo a ter a possibilidade de capturar informação a cada segundo. Então, se eu quiser saber se o meu telefone está conectado no Wi-Fi, se movimentando, eu consigo pegar updates, seja lá da informação que estiver disponível no modelo Yang, a cada 1 segundo, por exemplo, sem impactar na performance do meu controller, do meu AP ou da minha infraestrutura no geral. Tá? Então, a gente está saindo num modelo, sei lá, minutos, baseado em minutos, para alguma coisa baseada em segundos. E aí, basicamente, a gente tem 2 formas de fazer hoje isso, o que a gente chama de dial-in e dial-out. Existe uma forma que, basicamente, você se inscreve em um determinado tópico. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu quero saber qual é a quantidade de clientes que está hoje conectado num certo access point. Tá? Eu posso ir lá e falar para o meu controller, para a minha infraestrutura, que eu quero aquela informação, e ele vai me mandar isso periodicamente.
Eu posso fazer isso via netconf, então meio que ele estabelece um SSH e começa a baixar essa informação. Ou eu posso usar protocolos que como o gRPC, eles fazem dial-out, na verdade. Sempre você se inscreve nesse tópico, número de clientes Wi-Fi de um AP, e ele te manda isso, né? Ele faz um push, ele empurra a informação para o seu sistema sempre que tiver alguma mudança. Tá? Então, basicamente, todos os protocolos servem para fazer telemetria. As diferenças são baseadas se eles são mais dial-in, dial-out. Tá? E aí você pode ter desde as informações que vão chegar periodicamente, então você vai lá falar, olha, eu quero a cada 1 minuto a informação de número de usuários conectados no meu AP, ou você pode ter alguns casos que você você pede que ele mande sempre que tiver alguma mudança. Então, não quero receber a cada 10 minutos o número de usuários no AP, toda vez que entrar um novo AP, me mande a informação dizendo que tem mais um usuário. Então, a pergunta aqui, a reflexão para a gente é, a ideia de Model Driven Telemetry é conseguir mais escalabilidade, tempo real e de uma forma padronizada. Bom, aí eu pus um assunto aqui meio off-topic, mas off-topic no sentido de que ele não é Young-based, mas ele é telemetria, né? E acho que é uma telemetria que para a gente, em Wi-Fi e mobilidade, faz todo sentido, a gente usa muito, que é a parte de location. Então, todo mundo que fez algum tipo de projeto de localização, no fim do dia é uma telemetria de localização, né? Então, o termo telemetria talvez seja mais bonito, né, do que a gente tinha antes. E, de novo, você pode desde lá e fazer buscar informação no seu location engine, né, no seu pedaço de software que está fazendo o cálculo de localização, ou você pode pedir para ele te mandar isso de forma proativa. Quando a gente está pegando um histórico de informação, normalmente a gente faz um query. Quando a gente quer algo mais tempo real, eu quero uma aplicação que assim que eu chegue aqui no espaço, tem um pop-up no meu aplicativo lá no meu app dizendo bem-vindo, Flávio. Então, esses que são que a gente precisa ter uma interação no tempo real, a gente faz via push. Né? Então, a gente programa o nosso sistema para sempre que tiver uma modificação, mandar essa informação de forma proativa. No outro, sou eu querendo buscar um relatório do dia de usuários, qual era a localização desses usuários. Né? E aí, boa parte desses sistemas de location usam REST, não é RESTconf, mas é REST, então você vai fazer um GET, por exemplo, do número de clientes, clientes ativos, e assim por diante. Tá? Então, na verdade, foi aí que eu comecei a minha jornada de programabilidade, eu comecei a gostar da ideia e precisar, na verdade, também, de acessar as informações de localização, via APIs, integrar com outros sistemas, e eu acabei parando no algo um pouco mais amplo aí, que é Network Automation. Então, aqui um outro exemplo, também é um formato JSON, onde eu fui lá e recebi, né, um push notification, que a gente chama, com a localização do usuário, quando foi esse último update, e outros parâmetros, só peguei um pedacinho, por exemplo, o nível de sinal. Tá? Legal. Então, a ideia agora é dar alguns exemplos para vocês. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Legal. Para minha conta tem um pouquinho. Então, alguns exemplos aqui. Qual que é a ideia, né, pessoal? A ideia é que a gente possa construir mais coisas além da própria infraestrutura de Wi-Fi. Eu trouxe um exemplo que é basicamente você entregar o controle da sua rede Wi-Fi, por exemplo, no gerente de uma loja, de um café. Alexa, Internet. Welcome to the Milwaukee Dev Kit. It's a bright new day. New password generated. Cheers. Enable guest Wi-Fi. Success. Enabling guest Wi-Fi. What's the password? The password Grand Life Guest is update. Não vou passar o vídeo inteiro, mas qual que é a ideia aí, pessoal? Através de uma interface de configuração, aquele usuário que é o gerente de um café, que não tem a menor ideia
só sabe que os clientes dele precisam de Wi-Fi, ele é um cara de tecnologia. Ele pode fazer, através de uma interface, nesse caso, uma interface de voz, né, uma interação com assistente de voz, o que ele precisa fazer lá no dia a dia, que é ligar o Wi-Fi de manhã, desligar o Wi-Fi à noite, por uma política da empresa. E aí ele precisa gerar um novo password diariamente. Tá? Então a gente construiu isso, o cliente construiu isso. Basicamente o que ele tem que fazer lá é ir na API da solução que ele está usando, colocar o campo lá, se o Wi-Fi está ligado ou desligado, em true ou false, e ele fazer essa interação de qual que é a senha, né? Randomicamente é gerada uma senha, essa senha é configurada com a Apache Key lá do dia do café, e vida que segue. Tá? O que é bacana disso também, gente? Essas coisas são construídas e ficam disponíveis. Então, quando a gente fala de community-based, as coisas community-based, a parte bacana é isso. Então, está lá disponível para uma solução específica. Nada impede de você ir lá, fazer um copy-paste, que é open source. Tá? Claro, tem que olhar lá qual que é a política. Talvez a política de outros softwares não seja open source, que você possa reutilizar, mas nesse caso, sim, é possível. Você pode ir lá, basicamente, entender sua API, adaptar e passar a usar isso. Um outro exemplo de Network Automation que eu achei interessante que eu trouxe para vocês hoje, quando a gente vai criar uma rede Wi-Fi, eu tenho que criar lá o que a gente chama de template. O template tem as informações de Wi-Fi daquele local, qual é a SSID, qual é o tipo de segurança, se a comutação é local, se é central, qual é a banda, quais são os data rates, whatever. E aí você vai colocar suas políticas de segurança. Né? Só que toda vez que você vai ativar um novo site, você tem que falar para aquele site, olha, esse é o seu profile, são esses SSIDs que vão ser publicados. E nesse caso, até nos Estados Unidos, era um cliente com 1.800 lojas. Então, o que foi feito, assim, o que está em cinza, ele fez na interface gráfica. O que está em azul, a gente automatizou tudo via API. E o que está em verde foi um aplicativo que foi feito lá para o instalador, alguma coisa bem acessível, para o instalador só escanear qualquer o serial number. Isso já entrava no processo, né? Então, via API, a gente, depois que ele escaneava, primeiro a gente criou todas as redes, definiu os nomes, falou que aquelas redes iam usar aquele template, e aí, à medida que o instalador lá ele escaneava, já dava a opção para ele de qual que era a loja, ele clicava lá, basicamente isso terminava o processo de configuração. Tá? Claro, para fazer para uma loja, dá muito mais trabalho do que você fazer na mão, para fazer para centenas ou milhares faz sentido. Tá? Outra coisa interessante aqui, também é um exemplo, que a gente promoveu isso há pouco tempo, acho algo muito legal, acho que é uma tecnologia que tem muito para evoluir ainda, que é a parte de AR, né, Augmented Reality. Então tem um vídeo aqui sobre a solução, só trouxe alguns print screens, mas basicamente, imagina a gente, ao invés da gente ter que ir lá no sistema de gerência e olhar o que está acontecendo, é você construir um app, deixa eu editar o AP da sala aqui, mas basicamente você possa apontar o seu celular lá com o software, e ele vai não só detectar qual que é o AP, mas trazer as informações que você precisa. Né? Então, imagina que você está fazendo troubleshoot de um Wi-Fi com problema, você não precisa ir lá no sistema de gerenciamento, falar, aqui está tendo problema? Você aponta o seu celular, ele vai falar, olha, o channel utilization está alto, o número de clientes é esse, ou seja, fazer alguma coisa muito mais natural do que você ter que ir lá buscar onde está aquele AP, tá? Então, de novo, são exemplos de coisas que a gente consegue agora fazer com nível baixo de especialização em software ou em programação e de uma forma escalável, porque você está usando APIs que suportam isso. Tá? Ou seja, dava para a gente fazer isso antes? Daria, talvez não de uma forma escalável, não de uma forma profissional, eu diria. Tá? E aí, o outro exemplo que eu trouxe também, hoje em dia, de novo, imagina que você é um profissional da área de Wi-Fi, você tem os seus KPIs. O que você monitora? Quando alguém te chama para resolver um problema, o que você olha? Você olha o número de clientes, o data rate, a quantidade de retransmissão, o channel utilization, não sei, né? Pode ser tudo isso. Não seria legal se você pudesse construir o seu dashboard, independente do vendor A, B ou C, ter o dele. Seria legal você ter o seu, você poder usar com qualquer solução. Então, esse aqui é o caso, tá? De novo, você pega lá um equipamento que suporte OpenConfig ou o modelo que for,
basicamente a gente coloca 3 layers aí. Um para receber essas notificações, nesse caso a gente usou o Telegraph. Aí você joga isso numa base de dados, nesse caso a gente usou o Influx. E aí você usa uma interface de visualização, nesse caso o Grafana. Tá? Tem o LK Stack, tem para todos os gostos, mas isso é um stack que a gente chama de stack open source, que a gente pode utilizar. De novo, se quem tiver interesse, tem já um container Docker lá pronto com esse stack. Basicamente você aponta a sua infraestrutura de rede para ele e pode começar a brincar com esses dashboards. Tá? De longe aqui, não quero dizer que isso substitui nenhum sistema de gerência de nenhum vendor, nenhum analytics. As empresas têm milhares e milhares de pessoas desenvolvendo. Tá? Eu estou falando da nossa comunidade, você como profissional especializado, quais são as ferramentas que a gente passa a ter na nossa mão disponíveis. E aqui eu trouxe um exemplo de location também, onde a gente usa bastante API. Basicamente, tem um evento, eu quero saber onde eu estou, para onde eu tenho que ir. Essa integração toda feita com APIs, nesse caso APIs REST. Tá? Beleza, onde eu estou, ele vai te mostrar o caminho onde chegar. Então, para fechar, pessoal, para quem se interessou, segundo o meu schedule aqui, eu tenho 9 minutos. Primeiro, a gente como profissional de networking, seja só de Wi-Fi ou de networking em geral, a gente vai passar a ter que colocar essas coisas na nossa caixa de ferramentas aí, ou seja, a gente precisa agora saber o que é um REST API, o que é um JSON XML, talvez falar de alguma ferramenta de automação de rede mais ampla, como um Ansible, um NSO, GitHub, vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? E aí, quando a gente fala de networking, o networking já não é mais só nos elementos de rede tradicionais, é networking em container, networking em cloud, e assim por diante, tá? Então, assim, acho que esse aqui é um set de ferramentas bacana para quem está iniciando nisso. Então, o Git é nosso amigo, é lá que a gente baixa os códigos, é lá que a gente compartilha os códigos. A gente está falando em configuração de rede como código também, né? Então, tem algumas pessoas que pegam lá a config do seu wireless LAN controller e fazem controle de versão ou mudança de configuração num repositório tipo Git ou GitHub. Enfim, scripts bash, Python, vou falar um pouquinho mais por que Python, como linguagem de programação, e aí editores, Postman aqui embaixo, para quem quiser começar a trabalhar com REST, acho que Postman é uma ferramenta fantástica, e toda a parte de container, tá? Então, aqui, por exemplo, essa ferramenta é o Postman, vocês conseguirem olhar aqui, eu tenho o endereço IP ou o nome de um sistema de localização, /API, /location, /clients, /count. Seja bem intuitivo. É um request onde eu quero pegar o número de contagem de número de clientes e ele me responde lá num formato JSON 72 clientes. Tá? Então, super simples, não precisa programar nada. Só põe a URL lá, qual é o seu usuário e senha e ele te dá a informação embaixo. Por que Python? De novo, eu não sou um cara de programação, sou um cara de RF, caí de paraquedas nesse mundo aqui, também estou tentando me localizar, tá? Acho que Python é muito simples de começar. As crianças estão recebendo Python nas escolas como nível básico de programação, no meu tempo não era isso. Exato, escutei alguns nomes aqui. O que é legal além de ser fácil? Tem muita coisa disponível para Network Automation, então para o nosso objetivo. Então, tenho descoberto cada vez mais que esse mundo é muito de copy and paste, de olhar o que foi feito, de reutilizar coisas, tá? E aí você vai ver que ele tem conectores ou bibliotecas, como a gente queira chamar, para muitas coisas que vão ajudar a gente. Base de dados, receber notificações, ou até quem quiser brincar alguma coisa de Machine Learning e AI, tem um monte de biblioteca disponível, tá? Fácil de ser utilizado. Uma coisa que demorou, mas acendeu a luz, assim, fez todo sentido para mim, que eu queria compartilhar com vocês, quando você recebe uma resposta de uma API em formato JSON, basicamente é o mesmo formato que o Python utiliza, tá? Para o que a gente chama em Python de dicionários.
Então, se você for ver de um lado para o outro, é exatamente a mesma coisa, que muda só a codificação, um é uma string, o outro é um JSON. Então, assim, aprendeu Python, aprendeu dicionários do Python, você já tá nadando de braçada, já tá tranquilo, tá? Para quem quiser fazer alguma coisa mais específica de programabilidade em Wi-Fi, a gente tem um lab aí que eu recomendo para vocês, tá? De Wi-Fi Telemetry, que tem lá um controller disponível, e você vai desde fazer uma experimentação com o netconf até receber alguma coisa via telemetria. Quem quiser dar uma olhada em Yang, também entender um pouco mais de Yang, tem uns vídeos bem legais. GitHub é o nosso amigo. Então, o primeiro comando do GitHub que se aprende é clone, clonar coisas, e é um dos mais importantes. Então, você vai sair por aí clonando um monte de coisa, reutilizando um monte de código. Para a gente que fala de Wi-Fi, de telemetria, telemetria é o dispositivo mandando informação para alguém. Então, deixo aqui uma dica da gente usar como o receptor dessas telemetrias um software que chama Flask. Você consegue construir basicamente um receptor de posts REST de uma forma muito simples, basicamente com aquelas 5, 8 linhas ali, está feito. E claro, tem um monte de coisa disponível, EDX, EDX, Coursera, Codecademy, assim por diante, tá? Alguns livros aqui também de programabilidade, de Wi-Fi, de Analytics para Wi-Fi, que eu deixo como referência para vocês. Então, de verdade, muitas ideias na cabeça, pouco tempo para executá-las, mas para mim, assim, a hora que você olha as possibilidades que se abrem com todo esse ferramental de automação de rede, principalmente de telemetria, para a gente que é de Wi-Fi, precisa fazer troubleshooting, precisa entender o que está acontecendo e falta muitas vezes ferramental nativo, né, dos fabricantes, ou o cliente não tem, ou você quer construir o seu próprio. Para mim, enfim, fez muito sentido e por isso que eu resolvi trazer esse toque para vocês. E aí, na hora do happy hour, a gente fala mais. Tá bom, gente? Obrigado.